Bem-vindos, queridos espectadores, à jornada fascinante das narrativas divinas. Hoje mergulharemos em um tema que tem intrigado a humanidade ao longo dos séculos: a vinda do Anticristo. Este não é apenas um vídeo, é uma reflexão profunda sobre os sinais dos tempos e as narrativas que moldam nossa compreensão do futuro. Convido vocês a assistirem este vídeo até o final, pois desvendaremos insights importantes sobre os eventos que podem moldar nosso destino. Juntos, exploraremos profecias, desafios morais e o papel do Anticristo no panorama divino. Preparem-se para uma jornada esclarecedora e, ao final, ficarei grato por compartilharmos essa experiência única. Então, sem mais delongas, vamos iniciar esta jornada pelas narrativas divinas. As ações do Anticristo em 2024 despertam choque. Uma urgência palpável permeia o ar, evidente para todos que seguem a linha do tempo profética de Deus. O relógio está em contagem regressiva, e o mundo está inegavelmente em uma encruzilhada crucial. Os sinais dos tempos indicam uma mudança clara, exigindo que nossos corações reflitam a urgência do momento. No cenário atual, a essência do mundo está indubitavelmente em um ponto de virada, e a linha do tempo profética de Deus se desenrola diante de nós. Devemos reconhecer a urgência em nossos corações, alinhada com os tempos críticos em que vivemos. É imperativo compreendermos a mensagem de que não podemos ignorar o que o Anticristo fará em 2024. Embora a revelação possa soar surpreendente e até perturbadora, é nosso dever, como crentes, abordar este tema com corações e mentes abertos. O propósito dual de nossa mensagem é destacar a presença real do espírito do Anticristo entre nós e lançar luz sobre como esse espírito está moldando o cenário para eventos potencialmente chocantes em 2024. Encontramo-nos em uma encruzilhada na história, onde as marés das trevas e do engano estão aumentando. O relógio avança em direção a um possível ponto crítico na história da humanidade. Para fundamentar nossa abordagem, recorremos às palavras inspiradas do apóstolo João, conforme registrado em 1 João 4, versículo 3. Todo espírito que não reconhece que Jesus não é de Deus, este é o espírito do Anticristo. O advento iminente do que você ouviu está se manifestando, e até neste momento, já está presente no mundo. Observe a profundidade da verdade transmitida neste versículo. O espírito do Anticristo não é meramente uma ameaça futura. É uma realidade presente, ativa em nosso mundo. Um movimento está ocorrendo na Terra, onde o espírito do Anticristo está se manifestando em nossas nações, instituições, na televisão, filmes e até mesmo em nossos bairros locais. É essencial compreender que o Anticristo não é apenas uma figura futura. Seu espírito está ativamente em operação no mundo. Assim como os crentes são cheios do Espírito Santo, há pessoas genuinamente imbuídas do espírito do Anticristo, sendo conduzidas por ele. Não é necessário ser um teólogo para perceber o espírito do Anticristo, assumindo o controle do mundo secular. O apóstolo João, em 1 João 2, versículo 18, adverte que estamos vivendo na última hora e que muitos anticristos já apareceram. Esta urgência ressoa em suas palavras, indicando que também devemos reconhecer a gravidade do momento atual, considerando-o como a última hora. Focar no espírito do Anticristo, em vez de em uma figura específica, é crucial. Isso permite que compreendamos melhor suas manifestações no mundo ao nosso redor. Podemos discernir os sinais dos tempos, sem especular sobre a identidade de uma figura específica, observando a crescente ilegalidade, decadência moral e engano característicos de nossa época. O que o espírito Anticristo fará em 2024 é uma continuação do que tem feito desde o início da última hora. Haverá uma aceleração na rejeição da verdade e uma aceitação crescente da escuridão. Nos últimos 15 anos, testemunhamos uma aceleração nesse sentido, e essa tendência continuará em 2024. O núcleo do espírito do Anticristo é contra a verdade, contra Jesus Cristo, que é a verdade e a luz. O mundo está testemunhando uma mudança nas marés,
onde as pessoas estão cada vez menos aceitando a verdade absoluta. Estamos vivendo em um mundo onde a escuridão é amada e a aceitação de absurdos é cada vez mais comum. A preparação para a adoração de um homem e o condicionamento das pessoas para seguir e adorar um líder carismático ou número continuarão a aumentar nos próximos anos, incluindo 2024. O anticristo não levará décadas para ser reverenciado. Os corações já estão sendo sutilmente persuadidos a depositar sua confiança nele. Quando o anticristo surgir, o mundo já estará predisposto a aceitá-lo. Esse mesmo espírito do anticristo está presente em muitas igrejas e entre os frequentadores, manifestando-se na má conduta e imoralidade observadas em alguns ambientes religiosos. Muitas igrejas parecem ser energizadas por esse espírito, e isso pode ser desconfortável de reconhecer. Se o anticristo aparecesse, encontrar-se-ia em um terreno já preparado pelo mesmo espírito que está agindo atualmente. Hoje, estamos diante do início do governo. E algumas igrejas não apenas o receberiam, mas também o endossariam. Não só o endossariam, mas também aceitariam sua marca e o adorariam. Isso ocorre porque são influenciadas pelo seu espírito, que já está ativamente em ação no mundo, pavimentando o caminho para a sua manifestação. Se o anticristo estivesse presente hoje, certamente haveria pessoas que o aceitariam, assim como aceitariam a sua marca. Muitas vezes subestimamos a influência e a atividade do espírito do anticristo em nosso mundo. Este espírito anticristo está movendo o mundo em direção à aceitação do conceito da marca da besta, conforme mencionado no livro do Apocalipse. Embora não possamos prever a forma exata que essa marca tomará, as tendências sugerem uma crescente familiaridade e aceitação da ideia de uma marca que concede acesso a bens e serviços. Essa gradual aceitação pode tornar as pessoas mais suscetíveis a comprometerem sua fé e lealdade a Cristo, por conveniência e ganho mundano. O Apocalipse 13, versículos 16 e 17, alerta sobre uma época em que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravizados, receberão uma marca na mão direita ou na testa. Sem essa marca, ninguém poderá comprar ou vender. Essa profecia, antes considerada distante, agora parece mais próxima à realidade devido ao avanço tecnológico e às mudanças sociais. Na era digital, tecnologias como impressões digitais, reconhecimento facial, chips e comunicação por proximidade tornaram-se comuns em nosso cotidiano. O impulso global para uma sociedade sem dinheiro, com o uso crescente de moedas digitais, contribui para a infraestrutura que poderia suportar um sistema semelhante ao descrito em Apocalipse 13. A interconectividade crescente e a convergência dos sistemas financeiros globais indicam que a implementação de um sistema universal, como o descrito na profecia, está mais próxima do que nunca. Estamos de fato na última hora. Os acontecimentos sem precedentes dos últimos tempos, especialmente nos últimos 5 anos, demonstram a capacidade do mundo de se unir para adotar soluções globais, ao mesmo tempo que prepara o terreno para um líder mundial singular. Esses eventos são um lembrete sombrio da relevância atemporal das antigas profecias e da necessidade de vigilância nestes tempos de mudança. O espírito do anticristo continuará a trabalhar em direção ao objetivo de levar homens e mulheres a aceitarem o homem do pecado quando ele vier. O aumento do pecado e da ilegalidade, conforme profetizado, destaca o caráter caótico e rebelde da figura do homem da ilegalidade, sinônimo do anticristo, que se opõe à ordem divina e à lei de Deus. Este espírito está ganhando força à medida que as sociedades se afastam dos padrões piedosos e valores bíblicos. Atualmente, nas transmissões ao vivo, as profecias estão indicando um claro aumento nos desafios contra os valores morais absolutos e a verdade espiritual. A decadência moral e a rebelião exacerbada contra a ordem divina são etapas preparatórias para a manifestação final do anticristo em 2024. A trajetória desse evento parece evidente, com o espírito do anticristo se fortalecendo ainda mais. Podemos prever uma escalada na ilegalidade em todo o mundo, já que esse espírito está ativo e exercendo influência, corroendo as fronteiras morais. Ele cria um clima propício para o surgimento do anticristo,
explorando as vulnerabilidades da sociedade e capitalizando a predisposição da humanidade para o pecado. Em 2024, a tendência de afastamento dos valores morais e éticos deve intensificar-se, desafiando os fundamentos da sociedade civil. O espírito do anticristo prospera em um ambiente onde o relativismo moral facilita a racionalização de comportamentos que contradizem os mandamentos de Deus. Não é necessário esperar por uma data futura para a presença desse espírito, pois ele está ativo e próspero hoje. Observamos males do passado ressurgindo diante de nossos olhos, não como contos antigos, mas como uma realidade atual. O mundo moderno é um caldeirão de todas as coisas que desafiaram Deus ao longo da história, como se o diabo tivesse mesclado páginas de diferentes eras para criar o mundo que agora habitamos. O pecado pode usar máscaras diferentes, mas sua face é a mesma. Sua intenção é antiga. Estamos em uma era digital, onde o pecado está a um clique de distância, acessível através de dispositivos móveis. O espírito do anticristo orquestra um esforço concertado para nos anestesiar, nos dessensibilizar e nos fazer aceitar o inaceitável, preparando o terreno para o homem sem lei. O plano do diabo é tornar o pecado tão comum e prevalente que não o reconheçamos como uma rebelião contra um Deus santo. O espírito do anticristo já está aqui, trabalhando nos bastidores, moldando culturas e sociedades, tornando o anormal parecer normal. Como crentes, precisamos nos equipar com a armadura de Deus, fortificar nossa fé e brilhar como faróis de luz na escuridão. Os eventos de 2024, embora incertos em detalhes, são indiscutivelmente fundamentais na linha do tempo profética. Devemos ser diligentes, não apenas como espectadores, mas como guerreiros ativos por Cristo, firmes contra a maré enganosa. A hora de se preparar e agir é agora, pois o tempo está se esgotando. Agradeço a todos vocês que dedicaram seu tempo para assistir a este vídeo sobre as narrativas divinas. Fico verdadeiramente grato pela presença e pelo apoio de cada um de vocês. Se você gostou do conteúdo e deseja acompanhar mais narrativas divinas, não esqueça de se inscrever no canal Narrativas Divinas. Sua inscrição é fundamental para continuarmos compartilhando histórias significativas e inspiradoras. Além disso, convido vocês a compartilharem este vídeo com amigos, familiares e em suas redes sociais. Cada compartilhamento ajuda a espalhar mensagens positivas e edificantes. Se o vídeo tocou o seu coração, não hesite em deixar um like. Isso não apenas é um feedback valioso para nós, mas também ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Por último, mas não menos importante, adoraríamos ouvir a sua opinião. Deixe um comentário compartilhando suas reflexões, experiências ou sugestões para futuros temas. Estamos aqui para criar uma comunidade envolvente e inspiradora. Mais uma vez, obrigado por fazer parte das narrativas divinas. Espero vê-los em futuros vídeos. Até breve.